Olá, tudo bem? Voltamos e a aula de hoje vamos dar uma continuidade, mas falaremos um pouco sobre as funções executivas e as dificuldades de aprendizagem. Muitas vezes recebemos crianças que são encaminhadas então das escolas, né? Os pais observam, né, que tem alguma coisa relacionada ao desenvolvimento que não está acontecendo. As crianças nas consultas médicas também, os profissionais veem aí alguma alteração, mas quando estamos no ambiente escolar, que é um lugar assim, as crianças que já estão indo para a escola, elas passam uma parte muito grande, né, do seu dia no ambiente escolar, principalmente hoje em que muitas escolas já oferecem essas aulas extras, tal. Então tem criança que passa o dia praticamente todo na escola. Então fica, vamos dizer, mais fácil de se observar alguma situação ou algum déficit dentro desses ambientes. Então, a estimulação das funções executivas, ela é muito eficaz se ela estiver integrada, então, aos contextos da vida real da criança. Então, quando eu falo de vida real e acabamos de falar que a criança passa muito tempo na escola, então esse ambiente escolar, clínico, familiar, se torna ali lugares que a criança vai, frequenta. Então, essas pessoas que convivem muito tempo com a criança conhecem melhor ali como ela se comporta, como ela é no dia a dia, e essas intervenções ajudam então a realizarmos as estratégias de como vamos trabalhar ali com essas crianças. Essas dificuldades de aprendizagem, por exemplo, elas sempre não, né? Mas frequentemente estão associadas aí a algum déficit na função executiva, especialmente quando falamos em memória de trabalho, planejamento, monitoramento e no controle inibitório, tá? As crianças, elas apresentam então algumas dificuldades acadêmicas não por falta de conhecimento, mas por limitações dentro da autorregulação cognitiva que é necessária para ela organizar, sustentar e aplicar esse conhecimento que ela tem. Então, as funções executivas, quando falamos de aprendizagem, elas são mais preditoras do que dentro do sucesso acadêmico do que, por exemplo, quando a gente fala de QI. Então, precisamos prestar muito atenção, assim, a gente começa um curso e fala que as funções executivas são muito importantes, que é um curso, né, eu gosto muito de falar sobre esse tema, mas quando a gente percebe que ele está muito presente no dia a dia mesmo da criança. Quando a gente fala que é a capacidade, né, da criança, dessas habilidades que ela tem no dia a dia, o que é o dia a dia? É estar com a família, é estar na escola, é estar com os amiguinhos. Então temos que pensar que é muito importante quando percebemos que temos um déficit nas funções executivas, o porquê que nós precisamos procurar um profissional para auxiliar a família, a criança, quando necessário, a escola, porque a criança compreender todas essas funções e realizá-las de forma eficaz, né, e ter uma autorregulação, é bom para todo mundo. Ela consegue realizar as tarefas, consegue realizar as atividades, consegue aprender, se sente ali inclusa dentro do ambiente em que ela está, e fica tudo mais fácil para quem está ao redor dela. Se a escola percebe que a criança tem uma dificuldade e não faz nada, a escola está dificultando o caminho para ela mesma.
Porque cada dia essa criança vai ter mais dificuldades, porque lembra que eu preciso ter pré-requisitos para alcançar outras habilidades? Então, se eu não estou tendo esses pré-requisitos, como que eu vou alcançar habilidades mais complexas indo para próximo ano e o próximo ano? Então, cada dia a criança vai ter o quê? Mais dificuldades. E aí começa a ficar mais difícil. Então, toda vez que a escola percebe que algo não está legal, é importante comunicar às escolas. E é importante também os pais ouvirem a escola, porque a gente ouve muito hoje as pessoas falando que qualquer coisa as escolas já dizem que a criança tem um transtorno. Isso também a gente tem que ter cuidado, né? Algo pode ser só uma dificuldade na aprendizagem, é diferente de um transtorno na aprendizagem. Eu ter uma dificuldade porque eu estou passando por uma fase ali difícil, né? Também da criança não tá sendo estimulada da forma que é necessária, então também começa a ter déficits e vai ficando para trás. Mas tudo assim, já as próprias pessoas que não são profissionais muitas vezes já ficam dando um monte de diagnósticos aí, e é complicado porque toda vez que a gente fala para um pai, para uma mãe, para um avô, para uma avó que a criança tem um déficit, uma coisa, isso abala muito a família, para depois fazer toda uma avaliação e falar, não, a criança não tem isso. Então, assim, causa um estresse, né? Então, assim, eu acho que a escola precisa estar envolvida com a família, mas a gente tem que ter um envolvimento e uma observação ali clínica para chamar a família e conversar sobre o que estão vendo, como estão vendo e o que é isso. Porque às vezes também eu vejo profissionais que, tem um problema, mas o que é? Quando eu digo assim, não é que a escola tem que diagnosticar, não. Mas a escola tem que saber dizer o que está atrapalhando. Por exemplo, a criança não tá sendo alfabetizada. O que foi feito, como deveria estar acontecendo essa alfabetização, o que a criança já deveria saber, o que está bloqueando, né? Assim, ou em que momentos a gente vê que ela não está dando conta, porque isso facilita, assim, entender que, olha, até onde eu tinha que fazer a alfabetização, onde é o papel do professor está acontecendo, e a partir de onde outro profissional tem que intervir. E o contrário também, né? Quando nós vamos à escola, eu falo muito com os professores, eu tô aqui porque eu quero ser sua parceira. Eu faço a minha parte e você faz a sua parte. Ninguém precisa ensinar nada para ninguém, porque a gente entende que a parte da aprendizagem dele como professor, ele sabe fazer, e a minha parte como psicóloga e psicopedagoga, eu também tenho que saber fazer. Então a gente precisa entender quais são os nossos papéis e querer fazer da melhor forma o nosso papel. Porque quando a gente vê que tem essa dificuldade com a criança, a gente consegue ajudar, porque cada um está fazendo a sua parte e a gente consegue identificar as coisas também de forma mais fácil, e isso é muito importante. A intervenção com Lego, ela é importante porque quando a gente fala de aprendizagem, né, ela vai permitir que a criança experimente o planejamento, essa sequenciação, a correção de erros e a persistência ali, trabalhando de uma forma concreta e significativa. E isso é importante. Às vezes o concreto, não só quando a gente fala de forma concreta, eu penso também, né, nesse conceito, lembrando do material concreto. Dependendo da idade, dependendo do déficit que se tem, eu preciso ainda, a criança ainda não consegue sozinha, a mente dela
criar aquela imagem daquilo que está sendo falado. E quando a gente pensa em, principalmente as séries iniciais, em que o concreto é muito importante, quando eu vou falar da matemática, das operações, de trabalhar associações específicas, de trabalhar cores, tamanhos, movimentos, e as peças estão ali e auxiliam em várias disciplinas, quando a gente fala das histórias, de interpretação, de contação, de quando está trabalhando a pré-alfabetização. Eu vejo o Lego como um material muito, muito importante dentro de todo esse processo. Então, de pensarmos nesse trabalho aí também na aprendizagem e nas escolas. Agora, que impactos, né, nós podemos ter sobre a aprendizagem quando a gente fala também sobre comportamento e sobre a regulação emocional? Essas dificuldades executivas, elas repercutem diretamente, então, no desempenho acadêmico, né? E esse comprometimento aí de sala de aula e reflete no quê? Na regulação emocional. Então, alguns prejuízos que nós verificamos aí com essas dificuldades é saber o conteúdo, mas a criança não consegue aplicar. Então, ela sabe, mas como que ela aplica de forma organizada se ela não consegue interpretar? Lembra que a gente fala eu tenho o processo, mas às vezes o final não é o mais importante? Então, quando a gente fala da criança saber o conteúdo, mas não conseguir aí codificar, não conseguir interpretar, às vezes até dá a resposta certa ali no final, copia, chuta, mas dentro do processo ainda não tem o entendimento ainda de como que isso é. Então ela até compreende, mas como que eu organizo isso ali na minha cabeça, na minha mente? Muitas vezes também apresenta uma impulsividade e desiste rapidamente de algumas tarefas e tem explosões emocionais também. Nesse caso, vai abalar muito aí o processo de aprendizagem e inibe aí as funções executivas. Outro ponto é quando a criança demonstra, então, dificuldade em lidar com erros, frustrações e a espera. Dentro da vivência, né, das crianças, nós como adultos, as crianças estão vivenciando, estão experienciando as coisas, e a forma como nós a tratamos, respondemos, faz com que, às vezes, nós próprios criemos nelas esses medos, né? Não pode errar, aí tem que ser perfeito, elas são crianças, elas estão aprendendo coisas. Então, quando pensamos em o erro, não é que errou, ela é criança, então deixa errar. Não é exatamente isso. Ela é criança, errou. Como que a gente está trabalhando nas funções executivas? Eu preciso refletir. E aí, refletir também não é botar no banquinho do pensamento. Ai, gente, não façam isso, jamais, por favor. Essa reflexão é mediada, é junto com a gente. Lembra quando a gente estava falando ali do trabalho com o Lego? Teve o erro. Será que erramos onde? Será que se modificar ali alguma peça vai dar certo? Será, né? Então a gente vai usando muito algumas frases, algumas questões para a criança pensar em: se eu modificar, se eu fizer diferente, se eu reiniciar, né? O famoso, essa é uma coisa que a gente gosta muito nos GPS, vamos recalcular a rota, né? Claro que a gente queria ir na rota certa, mas se não deu, que bom que dá para recalcular a rota. Então vamos pensar isso com as nossas crianças também. Então, se
elas conseguem lidar com os erros, é mais fácil elas lidarem com as frustrações. E isso faz com que elas consigam também aprender a esperar. Estamos vivendo numa era em que tudo é imediato. Vamos começar a criar agora crianças e começar a apertar o botãozinho de espera. Vamos dar uma freadinha nessa correria toda, que são 30, 40 coisas para fazer num dia. Eu tenho que ter o resultado ali na hora, não pode esperar 5 minutos, quanto mais esperar até a noite, amanhã, né? Fica difícil, a criança fica muito ansiosa, aí ela fica pensando só naquilo que ela queria, aquela resposta imediata. Se for para uma pergunta, tem que esperar a resposta. Se for para coisas que ela quer naquele momento, aí se irrita, tem as birras. Então, como que a gente ajuda a criança a viver melhor sem essa agitação que ela poderia não ter, né? E pensar em nós também. Por que a gente está querendo que a criança faça 10, 20, 30, 40 coisas? Deve ser porque a gente também está fazendo 10, 20, 30, 40 coisas. E acha que todo mundo tem que dar conta. E tem muito isso, né? Ah, todo mundo dá conta, você também tem que dar conta. Não. Os outros é que tem que dar uma freadinha, porque eu já estou freando. Já estou tentando fazer menos. Então, isso traz menos ansiedade, isso faz com que a gente queira fazer as coisas com mais calma. Com mais calma, a tendência é que tenham menos erros. Então, tudo isso, temos que pensar em dar uma freadinha, uma desacelerada em tudo isso que a gente está fazendo, está vivendo, né? A criança, na hora que acorda, tem criança que só vai chegar em casa 9 horas da noite, porque eu tenho pais que se deixassem, se eu atendesse até 9, 10 horas da noite, os pais queriam, são essas horas. Porque os filhos estão fazendo tantas outras coisas durante o dia que eles falam que elas só têm horário para ir para a sessão esse horário. Eu, não, vamos rever aí essa rotina, porque esse horário é para estar todo mundo já deitadinho na cama, né? Todo mundo indo descansar, a criança precisa descansar, precisa do sono, aquele sono que a gente ouvia das nossas mães e avós falando do tal do sono de beleza. As crianças precisam dessa beleza toda para crescerem ali equilibradas, né? Então, esses estados emocionais de ansiedade, de medo de errar, de baixa motivação, elas reduzem temporariamente o acesso das funções executivas. Ó, gente, que coisa séria e importante. Gerando bloqueios cognitivos e comportamentais. Isso aí quem fala não sou eu, é Zelazo, né? Então, tá lá só trabalhando funções executivas e a gente aprendendo com ele sobre funções executivas. Então, pensar em que essas crianças precisam estar menos ansiosas. E algumas delas chegam no consultório assim: ah, mas eu faço assim porque eu sou ansiosa. Opa, já estão normalizando já que criança ansiosa é assim mesmo, o mundo tá assim, então as crianças estão ansiosas também. Então a gente tem que começar a pensar, se elas estão ansiosas, a gente tem que fazer alguma coisa para que elas fiquem menos ansiosas. E isso atrapalhe menos aí o período escolar, né? Então, quando a gente pensa nessas dificuldades escolares, nós temos muitas crianças com dificuldades escolares por transtornos, por alguma disfunção, por alguma situação que faz com que elas tenham dificuldades escolares. Mas eu tenho outras dificuldades escolares que são por uma falta de estimulação em áreas específicas aí do desenvolvimento. Então, precisamos verificar tudo isso, porque como vocês viram na aula de hoje, funções executivas, elas estão presentes aí a todo momento e
tudo que você vai fazer, você utiliza as funções executivas. Então, elas precisam ser bem trabalhadas. Em casa, na escola, se não está conseguindo nesses ambientes, no consultório, orientação para os pais e para quem convive com essas crianças. Isso é muito importante para o desenvolvimento e equilíbrio delas aí no decorrer da vida. Aula que vem nós vamos continuar falando sobre as funções executivas, mas agora relacionada aos transtornos do neurodesenvolvimento. Até lá!